Nelson Meurer recebeu periodicamente vantagens indevidas. Claramente demonstrada a ligação e influência do réu Paulo Maluf e de seus filhos na empresa Eucatex. A partir da reforma trabalhista, a litigância de má-fé vem prevista também no corpo da CLT. Nós temos, então, uma cultura de dependência do Estado. Olá, boa noite para você. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento de Nelson Meurer. É o primeiro julgamento de uma ação penal da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem as informações para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. A denúncia contra o deputado federal Nelson Meurer e também dois filhos dele, Nelson Meurer Júnior e Cristiano Augusto Meurer, foi aceita aqui pelo Supremo em junho de 2016. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o parlamentar e os dois filhos estariam envolvidos no esquema de corrupção na Petrobras revelado pela Operação Lava Jato. O julgamento desta ação penal começou na semana passada, quando foram ouvidos aí a acusação e também os advogados de defesa. E também o relator, o ministro Edson Fachin, e o ministro Celso de Mello, ainda na terça passada, votaram 6 questões apresentadas pela defesa do parlamentar. E na sessão de hoje foram concluídas, então, o julgamento dessas questões preliminares e, em seguida, o julgamento da ação penal começou. Vamos ver na reportagem como foi o início da sessão de hoje. No começo da sessão, os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes negaram as 6 preliminares apresentadas pela defesa do deputado federal Nelson Meurer. Na semana passada, o relator, ministro Edson Fachin, e o revisor da ação penal, ministro Celso de Mello, também tinham recusado os pedidos dos advogados do parlamentar. A segunda turma, por unanimidade, rejeitou todas as preliminares, fazendo-se o registro da premissa distinta, da qual partiu no tocante à alegação de cerceamento de defesa no que concerne à prova pericial, o eminente ministro Dias Toffoli, mas acompanhou também o relator e, portanto, por unanimidade, rejeitadas todas as preliminares. Concluídas as preliminares, os ministros passaram para o julgamento da ação penal contra Meurer. Sobre a acusação de corrupção passiva, o relator, ministro Edson Fachin, disse que há provas concretas de recebimento de repasses periódicos de propinas para o parlamentar. O esquema de vantagens envolveu o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef. Não é difícil concluir da leitura dos depoimentos prestados em juízo pelos colaboradores que todos são uníssonos, coesos e firmes em afirmar que o denunciado Nelson Meurer recebeu periodicamente vantagens indevidas que lhe eram disponibilizadas por Paulo Roberto Costa por intermédio do operador Alberto Youssef, mediante a remessa e a entrega de dinheiro em espécie. Sobre a denúncia de recebimento de 4 milhões de reais à construtora Queiroz Galvão para financiar a campanha eleitoral de 2010, o relator declarou que essa doação tinha como objetivo o favorecimento de contratos na Petrobras. A partir da reconstrução dos fatos permitida pelo farto conjunto probatório, constituído não só por declarações de colaboradores, mas também pelos elementos de provas indicados, concluo que a doação eleitoral em tela foi utilizada como estratégia para camuflar a real intenção das partes, que não era outra senão pagar e receber vantagem patrimonial indevida. E depois de concluir a análise sobre o crime de corrupção passiva, o ministro Edson Fachin analisou a denúncia em relação ao crime de lavagem de dinheiro. E o ministro Edson Fachin concluiu que tanto o parlamentar como os dois filhos devem ser condenados pelos crimes de lavagem de dinheiro e também corrupção passiva. O ministro aceitou aí parte dos argumentos apresentados pela PGR. Em relação à corrupção passiva, inclusive, ele disse que o
parlamentar teria praticado este crime pelo menos 30 vezes. E esse julgamento ainda segue na segunda turma e, neste momento, quem vota é o revisor da ação penal, o ministro Celso de Mello. No começo do voto dele, o ministro disse que o Supremo está julgando uma ação que envolve atos de corrupção que acabam refletindo em outros setores da sociedade. Vamos ver um trecho do voto do ministro Celso de Mello. O fato inquestionável é que a corrupção deforma o sentido republicano da prática política, afeta a integridade dos valores que informam e dão significado à própria ideia da República, frustra a consolidação das instituições, compromete a execução de políticas públicas em áreas sensíveis, como as áreas da saúde, da educação, da segurança pública e do próprio desenvolvimento do país. E a cobertura completa deste julgamento, que é a primeira ação penal revelada pela Lava Jato, que envolve parlamentar com prerrogativa de foro, você acompanha amanhã no Jornal da Justiça, a primeira edição. Volto com você aí no estúdio, Érica. Obrigada, Carla. E a primeira turma do STF condenou o deputado federal Paulo Maluf a 2 anos e 9 meses de prisão por falsidade ideológica. A pena deverá ser cumprida em regime domiciliar. A acusação: falsidade ideológica para fins eleitorais. Segundo a denúncia, o deputado federal Paulo Maluf omitiu despesas de material de campanha na eleição de 2010. O valor não declarado foi de cerca de R$168 mil. Essa conta teria sido paga pela Eucatex, empresa da família de Maluf. Existe evidência significativa de que a Eucatex, essa empresa controlada pela família do réu, pagou despesas eleitorais dele e ele as omitiu. Omitiu essas despesas na sua declaração de prestação de contas para o Tribunal Regional Eleitoral. O relator ministro Luiz Fux disse que tanto as provas materiais quanto a autoria do crime eram suficientes para a condenação. O réu sabia que a empresa Artisac, com aqueles valores todos, aquelas notas fiscais com indicação de campanha para o doutor Paulo, havia prestado serviço para a sua campanha e omitiu o fato na prestação de contas. Isso é inegável. Ademais, a alegada ausência de assinatura delitiva tampouco refuta o conjunto probatório que aponta para seu conhecimento e dolo na prática da omissão, ludibriando a justiça eleitoral. Os outros ministros acompanharam o voto do relator. Apesar da afirmativa de não possuir nenhuma interferência na administração da Eucatex, em suas alegações finais, a Procuradoria-Geral da República destacou diversos pontos em que, nos elementos da ação penal 863, claramente demonstrada a ligação e influência do réu Paulo Maluf e de seus filhos na empresa Eucatex. O ministro Marco Aurélio, embora tenha votado também pela condenação, discordou em um ponto: a competência do STF para julgar caso de um parlamentar fora do exercício do cargo. Agora, não creio que, diante do que é assentado pelo plenário, tenhamos competência para julgar sequer, ou ainda hoje, já que ele está apenas afastado do exercício do mandato, o ainda hoje deputado Paulo Maluf, porque não vejo, inclusive, consideradas as premissas dos votos proferidos por relator e revisor, um elo entre a prática apontada como delituosa e o exercício do mandato. Por maioria, Paulo Maluf foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão. A pena deverá ser cumprida em regime domiciliar por causa do estado de saúde do deputado. Segundo a decisão da primeira turma, a mesa da Câmara dos Deputados deverá declarar a perda do mandato. Maluf já foi condenado em outra ação penal a quase 8 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Bom, e amanhã tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Quem está aqui para comentar é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Karina, uma pauta longa amanhã no Supremo, não é? Mais 8 recursos sobre o mesmo tema? Exatamente. Fundo Rural é um dos temas que estão, dos 15 pautados, de 15 processos pautados,
8 tratam de recursos, embargos de declaração contra uma decisão proferida pelo Supremo em março do ano passado em um recurso extraordinário que determinou a constitucionalidade, ou melhor, que confirmou a constitucionalidade desse Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural e determinou e reformou a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que teria entendido que esse Fundo Rural seria inconstitucional. Então, trata-se de uma contribuição que deve ser paga pelo empregador rural, pessoa física, e pelo que o TRF havia decidido, isso seria inconstitucional. Contra essa decisão, a União recorreu ao Supremo e o Supremo confirmou a constitucionalidade. Isso em março do ano passado. Agora, amanhã, 8 embargos de declaração foram apresentados contra essa decisão do Supremo e buscam um caráter infringente nesses embargos de declaração para se modificar a decisão e se manter aquela do TRF pela inconstitucionalidade. Esse julgamento já iniciou. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, que entendeu por desprover os embargos de declaração, mas houve um pedido de vista do ministro Edson Fachin, com o qual deve voltar, portanto, esse julgamento dos 8 embargos de declaração. Mas esse não é o único tema, Érica, são vários temas, como eu disse, e um outro pode ser retomada uma discussão sobre a idade mínima para o ingresso no ensino fundamental. O governador do estado do Mato Grosso do Sul ingressou aqui no Supremo com uma ação declaratória de constitucionalidade em razão de decisões judiciais divergentes acerca da data limite para se completar os 6 anos, como é a exigência mínima feita pela Lei de Diretrizes e Bases, para que a criança possa ingressar no ensino fundamental. O relator, nesse caso, é o ministro Edson Fachin, que já votou pela constitucionalidade da norma. É possível, sim, segundo o ministro Edson Fachin, que a lei federal estabeleça uma idade mínima, mas o que não é possível, e aí seria inconstitucional, estabelecer uma determinada data ao longo do ano para que se exija que aquela data tenha-se os 6 anos completos como requisito para o ingresso no ensino fundamental. O ministro Alexandre de Moraes também já votou. Nesse sentido, disse, ao longo de todo o ano em que a criança pode completar os 6 anos, deve ser permitida a matrícula no ensino fundamental. Esse julgamento pode ser retomado com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, essa é uma grande expectativa também para a retomada de julgamentos amanhã no plenário. Tá ótimo, Karina. Então, amanhã a gente vai ter a reportagem, né, do plenário e você volta com a Combinado. Até lá. Encontro marcado. O Conselho Nacional de Justiça se reuniu nesta terça-feira para analisar assuntos de uma pauta de 175 itens. Entre eles, foi retomado um tema polêmico que está em discussão no CNJ há 2 anos, a união estável poliafetiva, ou seja, de mais de 2 pessoas. O resultado do julgamento vai definir o trabalho de todos os tabeliães de notas do país, já que o CNJ é a entidade que controla a atividade dos cartórios. O pedido de providências foi feito pela Associação de Direito de Família e das Sucessões, com base em uma situação que aconteceu em um cartório na cidade de São Vicente, no estado de São Paulo. O processo pede a legalidade no registro de uniões poliafetivas em cartórios de todo o país. O Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, atua como amicus curiae no processo, ou seja, apresenta estudos e dados para análise dos conselheiros do CNJ. Segundo o estudo do IBDFAM, desde 2012 foram registradas cerca de 30 uniões estáveis com mais de 2 pessoas em todo o Brasil, mesmo sem ter uma norma específica sobre o tema. Número que para o Instituto é expressivo e indica uma mudança nas relações sociais e na aplicação do direito de família. O relator, o ministro do STJ, conselheiro João Otávio de Noronha, votou pela impossibilidade das uniões. Para ele, a sociedade, em especial a religiosa, não aprova esse modelo de relação. Não me ignoro que existam relações homoafetivas, e talvez em maior escala que eu possa pensar. Mas que ela não ainda mereceu, chamou a atenção dos operadores do direito, quer do legislativo, quer do judiciário, no sentido de regulamentar ou de tolerá-la. Entendimento que foi seguido pelos conselheiros Iracema Vale, Valtércio Ronaldo de Oliveira, Márcio Schiffler Fontes e Fernando Matos. Já o conselheiro ministro Aloísio Correia da Veia divergiu do relator. O conselheiro votou pela legalização do registro em escritura pública, mas sem reconhecimento do efeito de família. A união poliafetiva não significa dizer que exista celebração de 2 ou mais casamentos.
O que existe é uma união por opção das pessoas que nela se inserem. Ao votar, o conselheiro Luciano Frota apresentou uma outra linha de entendimento. Para ele, diante dos novos modelos de uniões, o registro em cartório deve ser feito e também assegurar os direitos de efeito de família. O direito deve acompanhar a dinâmica das transformações sociais, sob pena de não cumprir o seu papel de regulador e pacificador das relações sociais. O nosso sistema jurídico, calcado em base principiológica de índole constitucional, possibilita a atualização de seu conteúdo pela releitura dos institutos a partir dos valores da Constituição, ajustando-o às necessidades da sociedade e não lhe permitindo distanciar-se da realidade objetiva. O julgamento foi suspenso com o pedido de vista do conselheiro Valdetário Monteiro. E hoje tem sessão plenária no TSE. É para lá que vamos agora falar com o repórter Henrique Amaral, que tem os destaques da sessão de hoje para a gente. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral devem julgar 17 processos na sessão de logo mais. E os dois destaques de hoje estão na sessão administrativa. São duas consultas. Uma, de relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, pergunta se o candidato pode usar em campanha bens de empresa do qual é sócio. A outra consulta é de relatoria da ministra Rosa Weber. 8 senadoras e 6 deputadas federais questionam o TSE sobre a proporção entre candidaturas femininas e a distribuição de tempo de propaganda eleitoral e verbas para campanha. E hoje o presidente da República, Michel Temer, autorizou o uso de forças federais nas eleições de 2018. O Tribunal Superior Eleitoral vai definir em quais locais as tropas serão utilizadas e quanto tempo vão passar nessas localidades. Voltamos ao estúdio. E ainda nesta edição, dinheiro recuperado com a Operação Lava Jato é aplicado na educação. No total serão investidos 17.900.000 reais. A Justiça Federal autorizou o uso do dinheiro recuperado pela Lava Jato para a reforma de escolas no Rio de Janeiro. No total serão investidos 17.900.000 reais exclusivamente na execução de obras e melhoria de infraestrutura nas escolas públicas estaduais. As escolas beneficiadas devem constar em uma lista elaborada pela Secretaria Estadual de Educação em ordem de prioridade e devem informar a previsão de custos e da quantidade de alunos que serão beneficiados. O projeto básico de cada obra deve ser apresentado em até 60 dias após a assinatura do termo e a licitação em até 30 dias após a liberação do recurso. Os 5 desembargadores da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitaram nesta terça-feira o recurso da defesa do ex-senador e ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, no processo que ficou conhecido como Mensalão Tucano, e determinaram a execução imediata da prisão dele. Esse foi o último recurso com efeito suspensivo a ser apresentado pela defesa de Eduardo Azeredo na 2ª instância na Justiça de Minas Gerais. Ainda cabe, por parte da defesa, o recurso chamado embargos de declaração, mas ele não muda nenhuma das decisões tomadas pela Corte. Azeredo foi condenado em 2ª instância, 20 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro em agosto do ano passado. A condenação em 1ª instância foi em 2015. Em Brasília, uma aula magna ministrada pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, celebrou hoje a posse dos novos diretores da Escola da Magistratura da 1ª Região. Na aula magna, o ministro Dias Toffoli falou sobre as perspectivas da magistratura, traçou um panorama histórico do judiciário no Brasil desde a criação do Supremo Tribunal Federal em 1890 até a instituição da Constituição Federal de 1988, que mudou a visão da população sobre a justiça brasileira. Plínio Marcos, ele foi num Roda Viva em início de 1988, após ter vindo aqui a Brasília para falar na Subcomissão de Cultura da Assembleia Nacional Constituinte. E nesse Roda Viva, os jornalistas pressionando ele, mas você não é anarquista? Ele dizendo, eu sou anarquista. Mas então, o anarquismo não é contra o Estado? Sou contra o Estado.
O anarquismo não é contra a Constituição, portanto, lógico, se eu sou contra o Estado, tem que ser contra a Constituição, disciplina. Então, o que o senhor foi fazer lá em Brasília? Aí, em síntese, ele diz o seguinte: olha, eu cansei de apanhar da polícia. E no Brasil, até hoje, quem disse o que é o direito, o que é a lei, é a polícia. Talvez com essa Constituição, quem vai dizer o que é o direito, o que é a justiça, não é mais a polícia, e sim os juízes. Pelo menos o juiz não bate. O ministro lembrou ainda sobre a evolução das demandas do Supremo ao longo dos anos, principalmente no controle da constitucionalidade das leis e das mudanças promovidas pelo Judiciário para facilitar o acesso da população e acabar com as culturas do litígio e do trânsito em julgado. Nós temos, então, uma cultura de dependência do Estado. É enorme a dependência do Estado. Tudo tem que ser resolvido pelo Estado e no Estado. E a sociedade civil cobra cada vez mais estas resoluções e, nessa perspectiva, o Poder Judiciário, com a Constituição de 88, passa a ter um papel preponderante de dar efetividade aos direitos. A aula magna do ministro Dias Toffoli marcou a posse dos novos membros diretivos da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região. Os desembargadores Souza Prudente e Hércules Fazoges assumiram os cargos de diretor e vice-diretor da instituição. Nós precisamos desenvolver muito esta ideia da tecnologia hoje no sistema judicial. Não é só o processo judicial eletrônico, mas novas formas de deliberação. A escola é um grande centro para essas discussões, não só teóricas, mas também, penso, de aperfeiçoamento do serviço do Poder Judiciário. 8 parlamentares do Quênia estiveram hoje no Supremo Tribunal Federal para participar de uma reunião com a assessoria internacional. O grupo compõe atualmente o Comitê de Implementação Constitucional do Parlamento Nacional do Quênia. A visita tem como objetivo principal conhecer a experiência brasileira relativa à implementação da Constituição Federal no que diz respeito às relações entre a União e os entes federativos, descentralização administrativa, elaboração do orçamento público e implementação dos dispositivos constitucionais. O Comitê de Direitos Humanos da ONU rejeitou nesta terça-feira a solicitação da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que o órgão expedisse uma medida cautelar para evitar que ele permaneça preso até que se esgotem todos os recursos jurídicos. Sarah Cleveland, integrante do comitê, disse que, embora o comitê tenha rejeitado este pedido, Lula pode apresentar outra solicitação de medidas cautelares sem entender que há novos elementos que demonstrem que vai sofrer um dano irreparável. O comitê estuda desde 2016 uma denúncia contra o Estado brasileiro por suposta perseguição judicial de Lula. Lula foi condenado em julho do ano passado a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, uma pena ampliada em janeiro deste ano a 12 anos e 1 mês pela segunda instância. E no próximo bloco, você sabe o que é litigância de má-fé? A partir da reforma trabalhista, a litigância de má-fé vem prevista também no corpo da CLT. Trabalhador pode ser condenado a pagar indenização à empresa por litigância de má-fé. Mas o que caracteriza a litigância de má-fé e quais as penalidades aplicadas para quem a comete? Veja na reportagem. Litigância de má-fé. Palavras que estão ainda mais em evidência depois que a reforma trabalhista entrou em vigor. Será que todo mundo sabe o que significa? Má-fé seria não praticar o bem, uma pessoa que faça uma coisa para prejudicar alguém. Como o nome? É quando a pessoa pleiteia uma coisa da justiça mentindo, usando de mentira. A litigância de má-fé ocorre quando uma das partes age com deslealdade durante o curso do processo. Nós já tínhamos a caracterização da litigância de má-fé no Código de Processo Civil e, a partir da reforma trabalhista, a litigância de má-fé vem prevista também no corpo da CLT. As mais comuns, que no dia a dia a gente se depara aqui na Justiça, na atuação prática, são aquelas que dizem respeito à alteração da verdade dos fatos ou à utilização do processo
para obter alguma vantagem indevida. É um grave problema que sempre foi combatido, né? Existe normativo específico permitindo pena de litigância de má-fé, obviamente aplicando multa e também prevendo outras sanções, tanto para a parte quanto para o profissional envolvido, inclusive comunicação do fato à OAB. Quer ver um exemplo? Uma funcionária alegou entre os pedidos feitos aqui na Justiça do Trabalho que não recebia o valor da participação nos lucros e resultados, mas a empresa a contradisse apresentando os comprovantes de pagamento. A primeira turma do TRT da Bahia manteve a decisão da 2ª Vara do Trabalho de Salvador, que condenou a autora do processo ao pagamento da multa de 1% dos valores em questão, por faltar com a verdade. A juíza Andréa Presas explica quais as penalidades podem ser aplicadas a quem agir com má-fé em juízo. O juiz vai condenar esse litigante que age de má-fé ao pagamento de uma multa. Essa multa ela vai variar entre 1% e 10% do valor da causa. Além disso, esse litigante de má-fé ele também deve ser condenado não só a multa, mas indenizar a parte contrária pelos prejuízos que a parte contrária sofreu e, por fim, a pagar as despesas processuais, o que inclui aí os honorários advocatícios. Novidade trazida pela reforma trabalhista, também as testemunhas podem ser condenadas por falso depoimento. Aquela testemunha que comparece e que falta com a verdade, que age de má-fé perante o juízo, ela também pode ser condenada ao pagamento de uma multa. É a parte ser leal com o seu advogado e com a justiça, contar a verdade, e o profissional colocar no papel, hoje nem papel existe mais, colocar na tela, digamos, colocar no sistema, exatamente o que é devido a partir da comparação entre os fatos apresentados e a lei. Hora de dar um giro na rede, conferir as últimas notícias. E quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias, a repórter Fernanda Porto. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite para você que está em casa e nos acompanha aqui no Jornal da Justiça. A gente começa o giro de hoje falando que em São Paulo a Justiça Militar determinou a soltura de 14 policiais que foram presos em uma operação que investiga suposto envolvimento de PMs com o tráfico de drogas. A operação foi deflagrada em março. Outros 3 militares que também foram presos nesta operação continuam detidos, porque eles supostamente participaram de um outro crime, um triplo homicídio. Também em São Paulo, a Justiça manteve a decisão de anular os julgamentos do caso conhecido como Massacre do Carandiru e determinou um novo júri. Ao todo, 74 policiais militares haviam sido condenados por participação nas mortes de 111 presidiários em 1992. Na época, a PM foi chamada para conter um motim dentro da antiga Casa de Detenção de São Paulo. Eu fico por aqui, você em casa já sabe, para rever nossas reportagens é só acessar nosso site tvjustiça.jus.br. Eu volto com você, Érica. Obrigada, Fernanda. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.